Aqui quem fala é Gabriel Enes, diz pra mim qual é a treta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema altamente importante, que me foi inclusive recomendado há algum tempo atrás, que é a relação do jovem com a universidade. Quantos cristãos você conhece que não desviaram, não se apartaram da fé cristã depois que entraram numa faculdade? Por que isso acontece e como nós cristãos que estamos numa faculdade lidamos com isso? Essas e outras questões nós vamos estar respondendo e abordando nesse vídeo. Antes, eu gostaria de pedir a você que estivesse compartilhando esse vídeo, você que tem aprendido com uma treta com propósito, difunda isso para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. E não deixe de ativar as notificações, porque vem conteúdo muito bom por aí. Enfim, acontece uma grande subversão da maneira de pensar e de ver o mundo cristão dentro da universidade. Por quê? Porque o establishment, o que é o establishment? É toda a estrutura ideológica por trás das universidades, sejam elas confessionais ou não, é altamente secularizada. Essa secularização alcança, inclusive, universidades confessionais. O que é a secularização? É o abandono de Deus. Você desconsiderar Deus, desconsiderar a religião. Desconsiderar a importância da religião. Esse é o ambiente acadêmico dos dias de hoje, no Brasil e no mundo. O cristão ele tem a sua fé, ele tem a sua tradição, ele aprendeu com a sua mãe, com o seu pai ou na sua igreja que o mundo é de determinada forma, que o mundo foi criado por Deus, que Deus existe, que Deus julga, que Deus age, que Deus ele interage conosco. E na universidade ele tem um entrechoque de cosmovisão. Ele se depara com uma cosmovisão distinta da que ele professa. E esse conflito nem sempre é simples. Nem sempre o cristão tem determinação de não, eu vou seguir o que eu creio, independente do que disserem. Nem sempre ele tem essa resiliência. E às vezes ele acaba tendo a resiliência e se fechando para, às vezes, elementos nos quais o diálogo é possível. Por exemplo, quando um cristão ingressa num curso de biologia, relacionado à biologia, ele se depara com uma cosmovisão muito influenciada por Darwin, que é a cosmovisão evolucionista. Ressalvo que o evolucionismo é uma fé, é uma crença. Está pautado numa fé no quê? Uma fé no acaso. A evolução nada mais é do que a fé no acaso. Ocorreu uma explosão que gerou o mundo e foram surgindo planetas, foram surgindo galáxias e do nada surgiu a vida e de formas rudimentares de células houve uma evolução através do acaso, porque a seleção natural foi realmente preservando os superiores dos inferiores e essas formas de vida elementares foram evoluindo em seres superiores até chegar no homem. Então nós, seres infinitamente mais complexos do que os animais, viemos do acaso. A fé de Darwin é uma fé no acaso. E é essa cosmovisão que é apresentada nos cursos de biologia ou relacionados. Uma cosmovisão que não dá espaço para Deus. Não há uma divindade. Não há um Deus que veio e criou. Tudo está amarrado a um processo natural, que tem uma explicação natural. Então é tirada toda a beleza do homem, toda a beleza da criação, toda a grandiosidade e harmonia que nós encontramos na Bíblia, nós não encontramos em Darwin. Em Darwin nós encontramos uma explicação sem gosto, uma explicação totalmente fria e que ao mesmo tempo é extremamente fantasiosa. Porque você pensa como do acaso, a partir do caos, pode ter surgido uma ordem tão grande. É nisso que pessoas que professam o evolucionismo acreditam. Uma grande fantasia, que é fundamentada na fé. Como eu falei no meu vídeo sobre fé e ciência, que está na descrição desse vídeo, não deixe de conferir se você ainda não viu. A ciência ela precisa da fé.
Não há como fazer ciência sem a fé. E essa fé, se não for colocada em Deus, numa perspectiva, nas premissas cristãs, vai ser colocada em outras premissas, secularizadas, na maior parte das vezes, no mundo moderno. Num curso de psicologia, imperam correntes, principalmente de Freud e de Jung. Freud acreditava que o nosso desenvolvimento como pessoas está muito atrelado às nossas experiências da infância, a complexos desenvolvidos através de traumas, de experiências. Então, a fé de Freud, o entendimento de Freud era o seguinte, que você é determinado pelo seu meio. Se você cresceu num meio ruim, você tende a se tornar uma pessoa ruim. Freud entendia que o papel do psicanalista é entender o que se passa com você e te ajudar a compreender isso. Pela compreensão disso, você vai se libertar daquilo. Mas há um determinismo na perspectiva de Freud. Freud dizia, inclusive, que se você for privado da comida, você for privado das necessidades mais básicas, você naturalmente se torna um monstro. Você se torna uma besta. Algo que é altamente questionável. Nós temos experiências, por exemplo, do Dr. Viktor Frankl, no campo de concentração. Foi tirado tudo dele e ele teve uma experiência maravilhosa lá. Ele, inclusive, foi um grande crítico de Freud, um psicanalista que divergiu da forma de Freud pensar, baseado não só na sua teoria, que é muito robusta, mas também na sua experiência de vida. Foi um homem que assumiu a própria responsabilidade, que não se fez uma vítima. A perspectiva de Freud nos leva a nos vermos como vítimas. Já a de Frankl, por mais que tenha suas falhas, admito, divergências com a cosmovisão cristã, é uma forma de ver a psicologia que enfatiza a responsabilidade do indivíduo, a própria busca do indivíduo por sentido. O mesmo acontece com a psicologia que veio de Jung. Jung acreditava que o que nos determina é o nosso inconsciente. Tanto a noção de Jung quanto a noção de Freud foram muito popularizadas. Você provavelmente já escutou uma pessoa que não tem nada a ver com psicologia falar você é assim porque na infância aconteceu isso. Por quê? Porque a psicanálise ela foi popularizada, ela acabou sendo cristalizada em jargões, em expressões, em ideias que acabaram chegando em alguma medida, às vezes deformadas, na boca do povo. E Jung acreditava no seguinte, o inconsciente ele é mais importante do que o consciente. Então o teu inconsciente te leva a fazer mais coisa do que o teu consciente. Então assim, você não faz o que você faz porque você quer, porque você é um ser responsável. Não. Você faz porque no seu inconsciente tem coisas que te levam a fazer isso. Tudo isso que eu estou falando é algo que a gente deve pegar e jogar no lixo? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que existem elementos dessas formas de pensar que nós devemos tomar para nós e realmente aplicá-los, mas sempre à luz do cristianismo, sempre à luz da cosmovisão cristã. Nos cursos de humanas, uma grande corrente filosófica que impera, e eu fico feliz porque isso tem sido bastante abordado nos dias atuais, é a que vem de Karl Marx. O marxismo é muito difundido nas faculdades. Nos cursos, é muito falado sobre a perspectiva marxista da economia, da história. Karl Marx entendia a história a partir da luta de classes, uma luta constante entre oprimidos e opressores. Então a história sempre é abordada dessa maneira. Talvez no seu colégio, no seu ensino médio, você tenha estudado história totalmente com esse viés. É muito provável que isso tenha acontecido. Sempre é contada uma história pra gente em que existe um opressor e um oprimido. O oprimido sofre, o opressor se dá bem, e o oprimido em algum momento precisa se lançar contra o opressor. É o que Karl Marx acreditava. Eu digo isso no meu primeiro vídeo, o que é a cosmovisão. Também está na descrição desse vídeo.
se você tiver interesse, eu faço uma comparação breve entre a cosmovisão cristã e a cosmovisão marxista. Então, uma diferença drástica entre o pensar cristão e o pensar esquerdista marxista. Karl Marx colocava a fé da salvação aonde? Na revolução. No homem oprimido se rebelando contra o opressor. E isso é um grande erro quando nós consideramos a cosmovisão cristã, porque a nossa salvação não vem pela revolução, mas vem pela regeneração, pela redenção, que foi através de quem? De Cristo. Nós não devemos dar a nenhum elemento, a nenhum processo, o poder que nós devemos dar apenas a Cristo. Então, as cosmovisões que são professadas, são pregadas nas universidades, nos levam a destruir a nossa forma de pensar, destruir as nossas doutrinas, que estão alinhadas com a doutrina bíblica, em prol de outras doutrinas. Tudo que é destruído é substituído. Então, você vê uma coisa mais interessante a seus olhos do que aquilo que você acredita, você acaba sendo corrompido por aquilo. Uma outra corrente que não é tão falada quanto é falado da corrente marxista é a corrente existencialista. O existencialismo é uma corrente filosófica muito forte, principalmente na boca do povo. É muito forte uma noção de que somos nós que criamos o nosso destino. O existencialismo, ele por um lado é muito humanista. O que é uma coisa humanista? Quando eu digo humanismo, eu digo essencialmente de uma atitude do homem se fazer o centro de tudo e do homem ser dono do seu destino, do homem determinar para si próprio o que é bom ou o que é mal. O humanismo, a meu ver, é um grande mal da humanidade, porque ele consiste na negação de Deus, a negação do Criador, a negação do propósito do Criador, da determinação do Criador em nosso favor. Para o humanista, não somos nós, não é Deus que determina o que é certo e o que é errado, somos nós. Você certamente já ouviu isso. Eu vou fazer o que é bom para mim. O que é bom para você é bom para você, mas não é bom para mim. O importante é ser feliz. O importante é encontrar o seu próprio sentido. Mas um sentido que, veja bem, não é Deus que dá, mas é você que encontra. Nisso reside o existencialismo. O existencialismo acredita basicamente no seguinte. É claro que existem várias variações, tá, gente? Estou aqui fazendo um en passant. Mas o existencialismo acredita que o homem não tem sentido, então ele tem que criar um sentido para ele. Então você e eu, a gente veio, sabe-se lá, Deus de onde? A gente tem que encontrar um sentido para a gente. E em cima desse sentido viver. Onde fica Deus nisso? Deus é ignorado. Deus é negligenciado. E isso é pregado nas universidades. Então, o que existe em comum entre esses exemplos que eu dei? Existe uma ignorância, uma negligência a Deus. Deus, na melhor das hipóteses, é considerado um conceito, uma ideia, que na maioria das vezes é de posse de opressores. Opressores usam Deus para oprimir, como na visão marxista de que a religião é o ópio do povo. Então, como nós cristãos, nós lidamos com isso? Como nós cristãos lidamos com essa situação? Nos abstendo de ir para a faculdade? Algumas décadas atrás, alguns cristãos consideravam errado você fazer a faculdade. Achavam que lá você iria se corromper. As pessoas vão para lá e se corrompem. E aí, qual que é a resposta? A resposta é o conhecimento da cosmovisão. Por esse motivo, eu fiz esse canal. Para fazer as pessoas entenderem o que é a cosmovisão e para as pessoas se robustecerem na cosmovisão cristã. Aprenderem a serem fiéis aos seus princípios. E entenderem que tudo parte de crenças. Tudo parte de pressupostos. Então, se você tem um pressuposto cristão, meu amigo, seja fiel a isso. E sendo fiel a isso, esteja apto a dialogar com outras formas de ver o mundo. Na igreja primitiva, ou melhor, na igreja dos primeiros séculos, já não era mais primitiva, houve uma certa crise, um certo conflito envolvendo duas visões
sobre como o cristianismo deveria se defender das acusações dos críticos. Como deveria ser a apologética cristã. E houveram basicamente duas linhas. Uma era do pai da igreja, Tertuliano. Tertuliano acreditava que a apologia, a defesa do cristianismo deveria estar pautada exclusivamente nas Escrituras. Então você, cristão que está se defendendo, você se defende exclusivamente com as Escrituras. Você não vai pegar filosofias, você não vai pegar formas de pensar diferentes para defender a sua fé. Tertuliano tinha seus motivos para pensar dessa forma. E realmente eu vejo uma certa coerência nisso. Mas houve uma outra forma de pensar que veio de Agostinho, um gigante do cristianismo, um grande teólogo e filósofo. E ele dizia que nós cristãos temos que estar pautados nas Escrituras, sim. Temos que estar pautados na tradição cristã, sim. Mas nós temos o poder de saquear os egípcios. Agostinho falava isso lembrando daquela ocasião em que o povo hebreu sai do Egito. E o que acontece? Antes deles saírem do Egito, Deus diz às mulheres hebreias que pedissem os tesouros das egípcias. E elas simplesmente davam. As mulheres hebreias pediam e as mulheres egípcias davam os seus tesouros, davam seu ouro, sua prata, o que tinham. E assim saíram do Egito cheios de riquezas. Agostinho, ele fala de maneira alegórica que a gente tem que saquear o que o mundo tem de melhor e usar a favor da nossa fé. E é essa linha que eu defendo. Eu acredito que a partir da cosmovisão cristã nós estamos aptos a nos apropriar de elementos de outras cosmovisões para fazer apologética, para reafirmar a nossa cosmovisão. Então você, meu amigo, que está na faculdade, ou você que tem interesse em ingressar a uma faculdade, tenha em mente isso, que o conhecimento da cosmovisão é primordial e que o diálogo também é importante. Então, prossigamos nessa. Prossigamos crendo em Deus, acreditando que tudo vem dele, todas as coisas foram criadas por ele, acreditando na ressurreição, acreditando que Cristo veio para nos salvar e que com a vida renovada nós estamos aptos para trazer, para levar a graça para todas as esferas da nossa vida. Deus nos regenerou e é a partir de homens regenerados, homens transformados, que nós fazemos a diferença na sociedade. E nós fazemos a diferença também nas universidades. Um forte abraço e até a próxima.